Há nomes na Bíblia que ecoam como trovões através da história. Alguns são lembrados por sua fé inabalável, outros por sua coragem diante do impossível. Mas há também nomes que carregam um peso diferente. Nomes que nos confrontam, que nos fazem refletir sobre a fragilidade do coração humano e o mistério da graça divina. Entre esses nomes, um se destaca acima de todos: Judas Iscariotes. O homem que caminhou ao lado do Filho de Deus, que viu os milagres, que ouviu as palavras do reino e ainda assim escolheu trair o Mestre. Sua história não é apenas a de um traidor, mas a de um homem que, como tantos outros, foi confrontado com a luz e não suportou o reflexo dela dentro de si. Mas antes de julgarmos Judas, é preciso entender o contexto. Judas foi um dos 12 escolhidos por Jesus. Ele estava presente quando o cego de Jericó recebeu a visão. Ele testemunhou quando Lázaro saiu do túmulo envolto em faixas, vivo novamente. Ele participou das viagens, das caminhadas cansativas sob o sol da Galileia, das noites frias em que o grupo se reunia ao redor do fogo, ouvindo Jesus falar do reino dos céus. Judas conhecia o tom da voz de Cristo. Ele viu o amor nos olhos do Messias. E mesmo assim, dentro de si, algo crescia, algo silencioso, imperceptível aos outros. Uma fissura espiritual que, com o tempo, se transformaria em abismo. O chamado de Judas não foi um erro. Jesus não o escolheu por engano. Pelo contrário, sua presença entre os discípulos fazia parte de um plano maior, de um propósito que desafiaria a compreensão humana. Em Judas se revelaria a tensão entre o livre-arbítrio e a soberania divina, entre a graça oferecida e o coração que a rejeita. Ele seria o espelho de todo homem que um dia ouviu a voz de Deus, mas preferiu o som das moedas do mundo. Há um mistério na vida de Judas que a Bíblia não esconde. Ele era o tesoureiro do grupo, um homem de confiança, responsável pelas finanças do ministério de Jesus. Ele tinha acesso ao que poucos tinham. Contudo, com o tempo, a tentação foi se infiltrando como uma névoa em seu coração. O mesmo homem que segurava as ofertas dos fiéis começou a segurar o pecado nas mãos. João, em seu evangelho, revela que Judas costumava tirar do dinheiro o que era colocado para o sustento do grupo. João 12:6. Era um ladrão em segredo e ninguém sabia. Enquanto todos viam apenas o discípulo, Jesus via o coração dividido. Mas Jesus não o afastou. Não o condenou de imediato, ele o manteve por perto. Porque em Judas, Jesus queria mostrar ao mundo o quanto o amor divino é paciente, o quanto a graça insiste mesmo quando o homem se perde. Judas foi amado até o fim, foi alimentado pelo mesmo pão que os outros comeram, foi lavado pelos mesmos pés que tocaram o chão santo da Galileia. E mesmo assim, quando o momento chegou, ele escolheu outro caminho. A história de Judas é um espelho doloroso da condição humana. Todos nós, em algum momento, já traímos a voz da verdade dentro de nós. Todos já vendemos algo sagrado por algo terreno, uma promessa, uma fé, uma consciência. Judas apenas tornou visível o que a humanidade inteira carrega escondido. E por isso sua história é tão necessária. Porque nela encontramos não apenas a tragédia do pecado, mas a revelação da misericórdia divina que o envolve. Há quem diga que Judas foi apenas um instrumento do destino, um personagem destinado ao erro. Mas o Evangelho mostra que ele teve escolhas, ele ouviu advertências, ele foi confrontado pelo amor em diversas ocasiões. Na casa de Simão, o leproso, quando Maria ungiu os pés de Jesus com perfume caro, Judas protestou. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e se deu aos pobres? João 12:5. Ele falou de generosidade, mas seu coração estava corrompido. Jesus, olhando além das palavras, disse-lhe: Deixa-a. Ela guardou isto para o dia da minha sepultura. João 12:7. Era como se o mestre dissesse: Judas, ainda há tempo, ainda há graça.
Ainda há um caminho de volta. Mas Judas permaneceu em silêncio, alimentando a serpente que crescia dentro dele. É neste ponto que o mistério da escolha divina se entrelaça com o drama da alma humana. Jesus sabia o que Judas faria e ainda assim o amou. Porque o amor de Deus não depende da resposta do homem. Ele é constante, mesmo quando o coração humano é inconstante. Judas caminhava com a salvação diante dos olhos, mas escolheu a perdição. Ele teve acesso à luz, mas preferiu a sombra. Ele viu a eternidade, mas se prendeu ao instante. A introdução à vida de Judas é um convite à reflexão. Não se trata apenas de um personagem histórico, mas de um símbolo espiritual. Ele representa todos aqueles que, em algum momento, permitiram que a ganância, o medo ou a vaidade falassem mais alto do que a fé. Judas é o retrato do homem que troca o eterno pelo imediato. Ele é o alerta vivo de que até quem anda com Jesus pode se perder, se não permitir que o coração seja transformado. E, no entanto, a história de Judas não deve ser contada com ódio, mas com dor e esperança, porque, ao final, ela também nos revela algo sobre o coração de Cristo, o amor que não desiste, mesmo diante da traição, a misericórdia que estende a mão, mesmo quando o homem já a rejeitou, e a verdade que permanece firme, mesmo quando o mundo inteiro a nega. Nos próximos blocos, mergulharemos fundo nessa jornada, desde o chamado de Judas até a noite em que o beijo de traição selou o destino do Filho do Homem. Mas, mais do que isso, compreenderemos que por trás da sombra de Judas brilha uma luz, a da redenção que Cristo ofereceu até o último suspiro. Porque a história de Judas Iscariotes não é apenas a história de uma queda, é também a revelação de até onde vai o amor de Deus. Quando Jesus chamou os 12 discípulos, ele olhou não apenas para o exterior, mas para o coração de cada um. Pedro, o impetuoso pescador; João, o jovem de coração ardente; Mateus, o cobrador de impostos desprezado; e entre eles, Judas Iscariotes, filho de Simão. Seu nome, Iscariotes, provavelmente indicava sua origem, talvez de Queriote, uma vila da Judéia. Isso o tornava diferente dos demais, que eram, em sua maioria, galileus. Judas era o estranho do grupo, o homem de sotaque diferente, de costumes ligeiramente distintos, o que já o isolava em certo sentido. No entanto, Jesus o escolheu assim mesmo, com um olhar que ultrapassava todas as barreiras geográficas e sociais. Desde o início, Judas mostrava traços de liderança e organização. Era metódico, detalhista, cuidadoso com os recursos. Quando Jesus o designou como responsável pela bolsa de dinheiro, ninguém questionou. Parecia uma escolha natural. Ele falava pouco, mas observava tudo. Tinha uma mente prática, voltada para o equilíbrio entre fé e realidade. Enquanto alguns discípulos se encantavam com o sobrenatural das palavras do Mestre, Judas se perguntava sobre a aplicação prática daquelas ideias. Ele via multidões seguindo Jesus e pensava em como isso poderia se transformar em um movimento estruturado, político, poderoso. Era como se ele sonhasse com um reino de Deus que também fosse um reino terreno, tangível, visível, forte. Por trás desse raciocínio, porém, havia algo mais profundo e perigoso: a impaciência espiritual. Judas acreditava em Jesus, mas dentro dos limites de sua própria lógica. Ele queria ver o reino se cumprir, mas não compreendia que o reino de Deus não é feito de poder humano, e sim de rendição e humildade. Enquanto os outros discípulos viam um Messias que curava e perdoava, Judas via um líder que poderia derrubar Roma. Ele esperava o momento em que Jesus finalmente mostraria força e se frustrava com a mansidão do Mestre. A convivência com Jesus era um convite constante à transformação, mas Judas resistia. Enquanto Pedro aprendia a se quebrantar, Judas se fechava. Enquanto João se aproximava do coração de Cristo, Judas se afastava em silêncio.
A cada milagre, ele se admirava, mas também questionava. Por que tanta compaixão com os fracos? Por que tanto perdão aos pecadores? Onde estava o poder que ele esperava de um verdadeiro rei? O contraste entre a expectativa de Judas e a missão de Jesus crescia a cada dia, e sem perceber, o discípulo estava se tornando um estranho dentro do grupo. Um homem cercado de luz, mas com sombras profundas no coração. Em muitas passagens, podemos perceber os sinais dessa distância crescente. Quando Jesus alimentou 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, os discípulos se maravilharam. Judas também, mas seu olhar não era o mesmo. Enquanto os outros viam o poder divino, ele via potencial. Se ele consegue alimentar multidões assim, imagine o que poderíamos fazer com esse dom, talvez pensasse. O milagre para ele era um meio, não um fim. Era uma ferramenta para um projeto humano, não a revelação de um plano celestial. Judas queria o reino, mas não queria a cruz. Com o tempo, o coração de Judas se tornaria terreno fértil para a tentação. Pequenas concessões começaram a surgir, talvez uma moeda separada do fundo, talvez um olhar cobiçoso sobre o ouro que passava em suas mãos. Pequenos desvios que pareciam insignificantes, mas que aos poucos o afastavam do propósito. A corrupção espiritual raramente começa com grandes quedas. Ela nasce em detalhes ignorados, e Judas, sem perceber, estava se perdendo nos detalhes. Mesmo assim, Jesus continuava a tratá-lo com o mesmo amor. O Mestre o enviava em missões com os demais, e Judas também curava enfermos, expulsava demônios, pregava o arrependimento. O poder de Deus fluía até por meio dele, mesmo enquanto seu coração se dividia. É um dos grandes mistérios da graça. Deus, em sua soberania, pode usar até quem está longe dele para cumprir seus planos. Judas falava em nome de Cristo, mas já não o conhecia por dentro. Há um momento revelador no Evangelho de João, quando Maria unge os pés de Jesus com um perfume precioso. Judas protesta, questionando o desperdício. Suas palavras parecem sensatas. Poderíamos ajudar os pobres com esse dinheiro. Mas por trás da fala havia outra intenção. João escreve: ele disse isso não porque se importasse com os pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. João 12:6. Aqui, a máscara cai por um instante. O discípulo aparentemente piedoso mostrava o coração corrompido. A preocupação com os pobres era apenas disfarce para a ganância. Mas Jesus responde com uma ternura que desconcerta. Deixa-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. João 12:7. O Mestre não o expõe, não o humilha, mas o confronta com amor. Era mais uma oportunidade para Judas se arrepender. Contudo, ele não entendeu. A repreensão suave de Jesus ecoou dentro dele como acusação. O orgulho ferido começou a se misturar com a frustração e o medo, e esse foi o início do caminho sem volta. O que torna a história de Judas tão trágica é justamente isso. Ele teve todas as oportunidades, viu o impossível acontecer diante de si, tocou a verdade com as próprias mãos, e mesmo assim escolheu o engano. É um lembrete doloroso de que testemunhar o poder de Deus não é o mesmo que ser transformado por ele. Judas viveu perto da luz, mas nunca permitiu que ela o penetrasse. Há também algo profundamente humano em Judas. Ele não era um monstro, mas um homem dividido. Amava e odiava, acreditava e duvidava, desejava e temia. Sua queda não começou na traição, mas na indecisão. Cada vez que ele olhava para Jesus e não o compreendia, seu coração endurecia um pouco mais. Cada vez que o Mestre falava sobre morrer e se entregar, Judas se distanciava mais. Ele queria glória, e Jesus falava de cruz. Ele esperava vitória, e Jesus falava de sacrifício. E quando percebeu que o reino que o Mestre anunciava não era o reino que ele imaginava, Judas começou a buscar outro caminho, o seu próprio caminho. O desenvolvimento da fé de Judas foi interrompido pela semente da ambição.
E é aí que a lição se torna universal. Porque todos nós temos algo de Judas dentro de nós. A voz que quer controlar Deus, o desejo de que o plano divino se encaixe nos nossos planos. Judas representa o homem que tenta moldar o Salvador à sua imagem, em vez de ser moldado por ele. E esse é o erro que o conduziu à perdição. Nos bastidores da caminhada com Cristo, Judas sorria com os outros, mas sua mente já estava distante. A cada sermão, a cada milagre, a cada gesto de amor, ele se sentia mais deslocado. Até que, finalmente, a distância entre ele e o Mestre se tornou abismo. A história de Judas, nesse ponto, começa a revelar seu verdadeiro peso. Não é apenas sobre traição, mas sobre distância espiritual. O tipo de afastamento que acontece não com passos, mas com o coração. Olhando para essa trajetória, entendemos por que Jesus manteve Judas até o fim. Porque ele sabia que, ao contar a história da salvação, o amor precisaria confrontar o ódio. A luz precisaria encarar a escuridão. E Judas seria o instrumento dessa revelação. Não porque Deus o fez traidor, mas porque Judas escolheu ser o que já estava em seu coração. A sombra que se formava no coração de Judas começou a tomar forma no momento em que ele decidiu alimentar seus próprios pensamentos em vez de entregá-los a Deus. Os outros discípulos ainda viam nele um companheiro confiável, alguém de presença discreta, mas útil, sempre atento aos detalhes. Ninguém imaginava que por trás do semblante sereno existia um coração em conflito. Judas sabia que havia algo errado dentro de si. Ele percebia, nos olhos de Jesus, um olhar que penetrava até o mais profundo de sua alma, e esse olhar o incomodava. O amor do Mestre, que para os outros era consolo, para ele se tornava confronto. Era como uma luz que insistia em iluminar o que ele desejava manter escondido. O tempo passava e a tensão entre o que Judas queria e o que Jesus oferecia crescia. A expectativa messiânica do povo se intensificava. Muitos acreditavam que Jesus, em breve, proclamaria o reino e derrubaria o domínio romano. Havia murmúrios entre os seguidores, esperança de um novo tempo. Mas Jesus falava de sofrimento, de cruz, de entrega. Judas não conseguia compreender. Para ele, aquilo soava como desistência. Ele queria um Messias conquistador, não um servo sofredor. E assim, em seu interior, o amor foi sendo substituído por frustração, e a fé deu lugar ao cálculo. A partir desse ponto, Judas começa a ser dominado pelo raciocínio humano, frio, pragmático, estratégico. Ele começa a enxergar o ministério de Jesus não como missão divina, mas como um movimento político mal administrado. E quando a espiritualidade é substituída pela razão carnal, a visão se distorce. Judas acreditava estar sendo realista, mas na verdade estava se tornando cego. Ele passou a julgar Jesus com olhos humanos, esquecendo-se de que estava diante do Filho do Deus vivo. O episódio que mais escancarou essa tensão aconteceu em Betânia, na casa de Simão, o leproso curado. Lá, Maria, irmã de Lázaro, que fora ressuscitado por Jesus, derramou um perfume caríssimo sobre os pés do Mestre. A casa se encheu do aroma. A devoção daquela mulher era pura, sem reservas, um gesto de adoração profunda. Mas Judas se levantou com palavras frias. Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Era o tom de quem se esconde atrás de uma boa causa para mascarar o próprio pecado. Jesus o corrigiu com mansidão, mas a resposta do Mestre o atingiu como uma espada. Deixa-a, ela guardou isto para o dia da minha sepultura. Naquele instante, algo se rompeu dentro de Judas. A ferida do orgulho foi aberta e o diabo encontrou brecha para entrar. O evangelista João descreve isso com precisão. Então Satanás entrou em Judas, por sobrenome Iscariotes. João 13:27. O que isso significa não é que Judas perdeu o livre-arbítrio, mas que ele cedeu completamente à influência do mal.
Ele rejeitou todas as advertências, ignorou todo o amor, fechou o coração à graça. E quando o homem se recusa a ouvir Deus, a voz das trevas soa mais alta. Naquela noite, Judas deixou a casa em silêncio. As luzes ainda brilhavam atrás dele. O riso dos discípulos ecoava na distância, mas dentro dele havia apenas um vazio crescente. As palavras de Jesus martelavam em sua mente. Para o dia da minha sepultura, guardou isto. Ele não queria ouvir sobre morte, não queria sepultura, não queria cruz. E em um gesto de desespero disfarçado de racionalidade, decidiu que faria algo para corrigir o rumo dos acontecimentos. Talvez pensasse que, se entregasse Jesus, forçaria o mestre a reagir, a usar o poder que tantas vezes havia mostrado. Talvez, no fundo, acreditasse que estava ajudando a cumprir um destino. Mas o que ele não percebia é que, ao tentar apressar os planos de Deus, ele estava se tornando um instrumento das trevas. Foi então que Judas procurou os principais sacerdotes. O templo estava movimentado, as colunas de mármore refletiam o brilho das tochas. Os líderes religiosos, que há muito procuravam uma maneira de prender Jesus sem causar tumulto entre o povo, viram em Judas a oportunidade perfeita. Ele se aproximou deles como quem faz um acordo de negócios, não como quem comete um sacrilégio. Sua voz era fria, calculada. Que me dareis, e eu vô-lo entregarei. E eles pesaram 30 moedas de prata, o preço de um escravo. Assim, o homem que caminhara com o Filho de Deus vendeu o mestre por um valor ínfimo. 30 moedas que tilintaram em suas mãos, como o som do próprio abismo. O pacto estava feito. A partir desse momento, Judas deixou de ser discípulo e tornou-se cúmplice dos inimigos de Cristo. Mas a transação não lhe trouxe paz. Ele saiu dali com as moedas escondidas sob o manto, sentindo o peso do metal como se fosse fogo. Cada moeda parecia queimá-lo. Aquela quantia, que a princípio lhe pareceu uma solução prática, agora soava como condenação. No silêncio da noite, o som distante do templo parecia ecoar dentro dele, o som das trombetas, o cântico dos sacerdotes e, entre tudo isso, o vazio. Judas já não pertencia a lugar nenhum. Enquanto isso, Jesus continuava seu ministério, plenamente consciente do que se aproximava. Ele sabia que seria traído e sabia por quem. Ainda assim, não afastou Judas. No entanto, o amor do mestre agora se tornava insuportável para o traidor. Cada gesto de bondade parecia um espelho refletindo sua culpa. Cada olhar de Jesus era um convite ao arrependimento, mas também um lembrete da escuridão em que ele havia entrado. A ceia final seria o ponto decisivo. Jesus reuniu os 12 para compartilhar o pão e o vinho, símbolos de uma nova aliança. Era uma noite sagrada, de comunhão e entrega, mas no meio da luz das lamparinas havia uma sombra. Judas sentou-se entre os demais, fingindo normalidade. O mestre, com serenidade divina, tomou o pão, deu graças e o partiu. Em determinado momento, Jesus disse: "Um de vós há de me trair." O silêncio que se seguiu foi pesado, quase sufocante. Os discípulos se entreolharam, perplexos. "Sou eu, Senhor?" perguntavam um após o outro. Judas também falou: "Porventura sou eu, mestre?" E Jesus respondeu: "Tu o disseste." Mesmo assim, até o último instante, Jesus ofereceu a chance de arrependimento. Ele molhou o bocado e o deu a Judas. Esse gesto, à época, era sinal de honra, de amizade. Era como se o mestre dissesse: "Ainda te amo." Mas Judas não suportou. O texto bíblico afirma: "E logo após o bocado, Satanás entrou nele." João 13:27. Era o ponto sem retorno. A escolha foi feita e o destino selado. Jesus então disse: "O que fazes, faze-o depressa." Judas se levantou e João escreve: "E era noite lá fora, e dentro dele." A escuridão que Judas carregava agora o consumia por completo. Saiu apressado com o som dos passos ecoando no corredor de pedra. Cada passo o afastava da luz e o aproximava da condenação.
Ele caminhava para o templo, para os guardas, para os sacerdotes, para o ato final da traição. O diabo agora o conduzia como marionete, mas Judas ainda acreditava estar no controle. É importante compreender que Judas não nasceu traidor. Ele se tornou traidor por uma sequência de escolhas pequenas, mas decisivas. Escolhas feitas na mente e no coração. A fé, quando não alimentada pela humildade, se transforma em presunção. E a presunção foi o veneno que o destruiu. Ele julgava Jesus, avaliava suas atitudes, questionava suas palavras e, no fim, decidiu agir por conta própria. Era o homem tentando ensinar a Deus como deve agir. A partir desse ponto, sua história se acelera. O pacto das 30 moedas já não é apenas um negócio, mas o início da crucificação. Judas acreditava que controlava os acontecimentos, mas na verdade estava sendo usado como instrumento para que a profecia se cumprisse. Pois desde os tempos antigos já estava escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Judas seria o golpe que abriria o caminho da redenção, e ao mesmo tempo o exemplo eterno da perdição humana. E assim, o discípulo se tornou o traidor. O homem que andou com Jesus, que o viu multiplicar pães, curar leprosos e ressuscitar mortos, agora o entregava com um beijo. E é nesse contraste entre o amor e a traição, a luz e a sombra, o chamado e a queda, que a história de Judas ganha seu tom mais trágico. Pois, em última análise, ele não foi destruído por forças externas, mas pela guerra que travou dentro de si. A noite estava silenciosa, envolta por um vento frio que deslizava entre as oliveiras do Getsemane. Era o tipo de noite em que até o canto dos grilos parecia hesitar, como se a criação inteira pressentisse o peso do que estava prestes a acontecer. Jesus havia se retirado para orar. Ele sabia o que viria. Sabia do cálice que teria de beber, da cruz que o aguardava e do beijo que o trairia. Mas mesmo assim, não fugiu. O Filho de Deus permaneceu firme, orando com o rosto em terra, enquanto gotas de suor, como sangue, caíam sobre o chão frio. E a alguns metros dali, Judas vinha se aproximando. Com ele vinha uma multidão. Tochas, lanças e espadas cortavam a escuridão. O som dos passos pesava sobre o solo como trovões abafados. Era uma mistura de guardas do templo e soldados enviados pelos principais sacerdotes, homens acostumados à violência, mas que agora tremiam, sem entender totalmente o porquê de estarem ali. O rosto de Judas era o único que não revelava dúvida. Sua expressão era dura, quase inumana. A decisão estava tomada. Ele já havia recebido as moedas, já havia fechado o coração. Agora só restava cumprir o ato que o definiria para sempre. Enquanto se aproximava, a lembrança dos dias com Jesus atravessava sua mente. As caminhadas pelas estradas da Galileia, os milagres, as multidões, os sorrisos, os olhares de compaixão. Mas o inimigo sussurrava: agora é tarde. Voltar atrás é impossível. E Judas acreditava. O orgulho o impedia de se render. A vergonha o impedia de confessar. Era a tempestade perfeita para o naufrágio da alma. Jesus, que orava em silêncio, levantou-se e foi ao encontro da multidão. Sua serenidade contrastava com o tumulto de tochas e aço. Ele deu um passo à frente e perguntou: a quem buscais? E responderam: a Jesus, o Nazareno. Então o mestre disse: sou eu. Essas duas palavras, simples, mas divinas, ecoaram como trovão espiritual. O Evangelho relata que, ao ouvi-las, os soldados recuaram e caíram por terra. Pois até mesmo no momento da prisão, o poder de Cristo se manifestava, lembrando a todos que ele não estava sendo tomado à força. Estava se entregando voluntariamente. Judas, porém, continuou avançando. Ele havia combinado um sinal. Aquele que eu beijar é esse. Prendei-o. O beijo, símbolo de afeição e lealdade, seria agora o selo da traição. Ele se aproximou do mestre e, com voz baixa, disfarçando a culpa sob a aparência de amizade, disse:
"Salve, Rabi", e o beijou. Jesus o olhou nos olhos. Aquele olhar, mais uma vez, não era de ódio, mas de amor. Um amor que até naquele instante oferecia perdão. E disse: "Judas, com um beijo traz o Filho do Homem?" Essas palavras deveriam ter quebrado o coração do traidor. Mas Judas já não conseguia ouvir com o coração, apenas com a mente endurecida pelo pecado. Ele deu um passo atrás e os soldados avançaram. Pedro, num impulso de defesa, sacou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Jesus, com calma divina, o repreendeu: "Embainha a tua espada. Acaso não hei de beber o cálice que o Pai me deu?" E então tocou o ferido e o curou. Até mesmo no momento da prisão, ele manifestou graça. Judas viu tudo isso, mas já era tarde. Seu papel estava cumprido e o vazio dentro dele crescia como abismo. Os discípulos, tomados pelo medo, fugiram em meio à escuridão. Jesus foi levado, algemado, sob o brilho das tochas, em direção ao palácio do sumo sacerdote. Judas ficou para trás por alguns instantes, observando de longe o grupo desaparecer entre as árvores. O som das correntes, o murmúrio da multidão, o crepitar das tochas, tudo se misturava num caos que o envolvia. Quando a última luz desapareceu no horizonte, ele se deu conta de que estava completamente sozinho. O frio cortava sua pele, mas o gelo verdadeiro estava em seu espírito. Pela primeira vez, ele começou a perceber o que realmente havia feito. Enquanto Jesus era levado para os julgamentos falsos diante do Sinédrio, Judas caminhava sem rumo por Jerusalém. O som distante das vozes religiosas, gritos de blasfemo, "Condenem-no", ecoava pelos becos, ferindo sua mente. Cada palavra parecia uma sentença contra ele mesmo. O peso das 30 moedas, ainda guardadas no manto, agora se tornava insuportável. Cada toque de metal parecia uma acusação. Judas, o homem de raciocínio frio, começou a ser dominado pelo desespero. O inimigo, que antes o seduzira com promessas de poder e controle, agora o deixava sozinho, entregue à própria culpa. As horas seguintes foram de tormento. Judas vagava pelas ruas, incapaz de dormir, incapaz de pensar. Ele via o rosto de Jesus em cada sombra, ouvia sua voz em cada sussurro do vento. O arrependimento começou a nascer, mas era um arrependimento sem fé, sem esperança, apenas desespero. Pois o verdadeiro arrependimento olha para Deus e encontra misericórdia. O falso arrependimento olha apenas para o próprio erro e encontra condenação. Judas via o que havia feito, mas não conseguia crer que ainda pudesse ser perdoado. E essa incredulidade foi sua ruína final. Na manhã seguinte, quando soube que Jesus havia sido condenado à morte, Judas correu ao templo. O sol mal havia nascido e as escadas de mármore ainda estavam frias. Ele entrou apressado, segurando as moedas nas mãos, e gritou para os sacerdotes: "Pequei, traindo sangue inocente." Mas os líderes que haviam usado Judas e agora não tinham mais utilidade para ele, responderam friamente: "Que nos importa? Isso é contigo." Aquelas palavras selaram seu destino. Judas lançou as moedas no chão do templo. O som metálico ecoou como trovão. As 30 moedas rolaram pelos degraus, espalhando-se, simbolizando o preço do sangue do Salvador. E o traidor saiu correndo sem rumo, desesperado. Enquanto os sacerdotes recolhiam as moedas e discutiam o que fazer com o preço de sangue, Judas se afastava do templo em direção ao campo. O lugar era desolado, cheio de pedras e árvores retorcidas. Ali, consumido pela culpa e pela ausência de esperança, ele tomou a pior decisão de sua vida. Tentou apagar a dor com a morte. Aquele que havia andado com a vida encarnada escolheu o caminho da morte. Aquele que ouvira tantas vezes a voz que dizia: "Vinde a mim", decidiu se afastar para sempre. A tragédia de Judas não está apenas em sua traição, mas na sua incapacidade de crer no perdão. Pedro também pecou. Negou o Mestre 3 vezes.
mas chorou e se lançou à graça. Judas, por outro lado, olhou para o abismo e mergulhou nele. A diferença entre os dois não foi o tamanho do pecado, mas o destino da fé. Enquanto Pedro foi quebrantado e restaurado, Judas foi consumido pela desesperança. O mesmo Jesus que lavou os pés de Judas antes da ceia ainda estaria disposto a perdoá-lo se ele tivesse buscado misericórdia. Mas ele não conseguiu acreditar. E assim, o homem que caminhara entre os apóstolos terminou sozinho. O campo onde terminou sua vida foi chamado de Aceldama, o campo de sangue. Um local amaldiçoado, símbolo da consequência do pecado humano e da rejeição à graça divina. As 30 moedas, preço de sua traição, foram usadas para comprar aquele terreno, e sua história tornou-se uma lembrança eterna de como a avareza e o orgulho podem destruir até o mais próximo dos escolhidos. Mas mesmo nessa história de escuridão, há um vislumbre de luz, pois Deus, em sua soberania, transformou a traição em parte do plano de redenção. Judas entregou Jesus e isso levou à cruz. E na cruz, o sangue de Cristo foi derramado, inclusive por aqueles que o traíram. O mesmo sangue que lavou as mãos de Pedro, de João, de Tomé, poderia ter lavado as mãos de Judas, mas ele recusou. E é esse contraste que torna sua história tão profunda e trágica. O amor estava ao alcance de sua mão, mas ele escolheu as moedas. O beijo de Judas se tornou símbolo universal de traição, mas também um lembrete do quanto o amor de Deus se estende até o mais perdido. Jesus sabia que seria traído e ainda assim o chamou de amigo. Essa é a essência do Evangelho, o amor que não se retira mesmo diante da rejeição. Judas representa o homem que conhece a verdade, mas não a abraça, que anda com a luz, mas prefere as sombras. E sua história ecoa como advertência para todos os tempos. É possível estar perto de Jesus e, ainda assim, estar distante dele no coração. Enquanto o sol nascia sobre Jerusalém, os soldados marchavam com Jesus em direção ao Gólgota. O mundo parecia triunfar, o inimigo parecia vencer, mas no invisível os céus se moviam. A traição que Judas pensava ter selado a derrota do Mestre estava, na verdade, abrindo o caminho para a vitória da cruz. Deus estava escrevendo salvação com as linhas tortas da dor humana. A manhã de sexta-feira amanheceu pesada sobre Jerusalém. O ar trazia um silêncio estranho, um peso quase palpável, como se o próprio céu estivesse retendo o fôlego. As ruas, antes tomadas por murmúrios e confusão, agora se enchiam do som de passos apressados, da madeira sendo arrastada, dos gritos das multidões. O Filho do Homem estava sendo levado para o Gólgota, e o eco da traição de Judas ainda vibrava entre as colunas do templo. Jesus caminhava sob o peso da cruz, suas costas feridas, seu rosto coberto de sangue e poeira. Seus olhos, ainda assim, mantinham uma serenidade que desarmava até os soldados. Ele tropeçava, mas se levantava. Cada queda era acompanhada de zombarias e cusparadas, mas ele não revidava. Em silêncio, avançava, porque o amor o impulsionava. Atrás dele, o rastro de sangue traçava o caminho da redenção. Cada gota era um preço pago, não apenas pelos inocentes, mas também pelos culpados, pelo traidor, inclusive. Enquanto isso, em outro ponto da cidade, Judas andava cambaleante pelas vielas. Seu rosto estava pálido, os olhos fundos, o coração rasgado. O som das marteladas, pregos atravessando madeira, chegava até ele como trovões distantes. Ele sabia o que estavam fazendo, sabia quem estava sendo crucificado e sabia, mais do que tudo, que sua ação havia iniciado aquela sequência de horrores. O dinheiro não o havia livrado, o arrependimento tardio não o havia curado. Judas havia vendido o Messias e agora o Messias era pregado à cruz. No Gólgota, a cena se desenrolava com uma brutalidade que o mundo nunca esqueceria. 3 cruzes se erguiam contra o céu nublado. No centro, o Filho de Deus. De cada lado,
ladrões condenados. Os soldados romanos, indiferentes, jogavam dados aos pés da cruz, disputando as vestes do crucificado. Os líderes religiosos observavam à distância, satisfeitos, acreditando que haviam vencido. Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar, zombavam. E Jesus, olhando para o alto, pronunciou palavras que ecoariam pela eternidade. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Essas palavras, ditas com a voz enfraquecida, mas cheia de poder, atravessaram o véu da história. Elas não eram apenas para os soldados ou para os sacerdotes. Eram também para Judas, pois o perdão de Deus não conhece fronteiras. Ele alcança até o traidor, até o que o vendeu por prata. No entanto, Judas não estava lá para ouvir. O desespero o havia conduzido ao exílio da própria alma. Ele fugira da cidade, carregando um fardo mais pesado que qualquer cruz. O fardo da culpa sem redenção. O céu começou a escurecer. O sol se ocultou em pleno dia. A terra tremeu. Era como se toda a criação lamentasse o que estava sendo feito com o Criador. E lá, suspenso entre o céu e a terra, estava Jesus. Entre o pecado e a graça, entre a justiça e a misericórdia, entre Judas e Pedro, entre o arrependimento que salva e o desespero que condena. Seu corpo sofria, mas sua alma triunfava, porque cada golpe, cada ferida, cada dor era transformada em redenção. No invisível, o cordeiro estava sendo imolado e o sangue da nova aliança estava sendo derramado. Enquanto o sangue de Cristo escorria pela madeira, Judas chegava ao campo que mais tarde seria conhecido como Aceldama. O chão era seco, o vento cortava a pele e o silêncio era quase sepulcral. Ele olhou para o céu, aquele mesmo céu que agora se obscurecia, e sentiu que não havia mais saída. O remorso o devorava, mas não havia fé para sustentá-lo. Ele havia visto o poder de Jesus, havia testemunhado milagres, ouvido parábolas, partilhado do pão, e mesmo assim, não acreditava que o perdão poderia alcançá-lo. Essa foi sua tragédia. Não a traição em si, mas a incredulidade no amor que poderia redimi-lo. A Escritura diria mais tarde que ele se lançou e sua vida terminou ali, solitária, entre pedras e sombras. E enquanto seu corpo caía, o som distante da voz de Jesus ecoava sobre o Gólgota. Está consumado. Duas palavras que selaram o destino da humanidade, o fim da condenação e o início da graça. Judas morreu preso à culpa. Jesus morreu libertando culpados. Judas se entregou ao desespero. Jesus se entregou à cruz. Dois caminhos que se cruzaram no mesmo tempo e espaço, mas seguiram em direções opostas. Um rumo à perdição, outro rumo à glória. No instante em que Jesus expirou, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. O Santo dos Santos, antes inacessível, agora estava aberto. O que antes exigia sangue de cordeiros, agora seria acessível por meio do sangue do Cordeiro perfeito. Era o fim do velho e o início do novo. E, paradoxalmente, foi a traição de Judas que desencadeou esse momento. Assim, até o erro humano se tornou instrumento da vontade divina. O inimigo pensou ter vencido. Afinal, o Filho de Deus estava morto. Mas Deus, com sabedoria eterna, transformava a morte em vida, a vergonha em vitória. Em meio à escuridão daquele dia, Maria, a mãe de Jesus, estava aos pés da cruz, junto com João, o discípulo amado. Seus olhos marejados olhavam para o rosto ensanguentado do filho. E Jesus, com ternura, mesmo morrendo, cuidava deles. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí tua mãe. Essa cena de amor em meio à dor é o reflexo perfeito do coração de Deus. Mesmo cercado de traição, ódio e injustiça, o amor permaneceu firme. O amor não desistiu. O amor suportou tudo. E no ápice do sofrimento, o amor triunfou.
Se Judas tivesse esperado mais algumas horas, se tivesse olhado para o Calvário, se tivesse ouvido Pai, perdoa-lhes, se tivesse acreditado, talvez sua história fosse diferente. Mas ele não esperou. O desespero o venceu antes que o perdão o encontrasse. E essa é uma das lições mais profundas de toda a Escritura. A graça está sempre mais próxima do que imaginamos, mas é preciso fé para estender a mão e recebê-la. Judas preferiu a morte porque não creu na vida. Cristo preferiu a cruz porque quis nos dar a vida eterna. O céu, que antes se obscurecera, agora começava a se abrir. A terra ainda tremia e os soldados, atônitos, confessavam: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. O sangue no chão se misturava à poeira e o ar carregava a promessa do terceiro dia. Aquele que havia sido traído estava prestes a derrotar o inferno. Aquele que havia sido vendido por 30 moedas estava prestes a comprar com seu sangue a salvação de incontáveis almas. A traição não foi o fim, foi apenas o início do plano perfeito. E no campo onde Judas caiu, o vento soprou. Não há registro de palavras, apenas o silêncio. Mas naquele silêncio, a voz de Deus parecia ecoar pelas eras. Se ao menos tivesse crido, porque o perdão que Judas rejeitou é o mesmo que foi oferecido aos que o crucificaram, e é o mesmo que hoje alcança o mundo. Nenhum pecado é maior que o sangue derramado no Calvário. Nenhuma traição é maior que o amor que diz: está consumado. A história de Judas e a de Jesus se entrelaçam como dois rios que seguem rumos opostos. Um termina na morte, o outro na ressurreição. Judas representa o homem que desiste de si mesmo, que acredita mais na culpa do que na graça. Jesus representa o Deus que não desiste, que transforma até a maior derrota em vitória eterna. No fim, a cruz não foi o símbolo da traição de Judas, mas o selo da fidelidade divina. Pois, enquanto um homem vendia o Filho do Homem comprava a humanidade inteira. E quando o céu finalmente clareou, quando o corpo do Mestre foi retirado da cruz e sepultado, o mundo acreditou que tudo havia terminado. Mas no invisível, o amor preparava o terceiro dia, o dia em que a morte seria vencida e a redenção se tornaria real. Judas havia escolhido o fim. Jesus escolheu recomeçar a história da humanidade, e essa é a diferença entre quem se perde e quem é salvo. A fé que enxerga a luz, mesmo quando tudo parece escuro. O vento da tarde soprava sobre Jerusalém. O Gólgota agora estava em silêncio, as cruzes vazias, o sangue já seco na terra. A cidade tentava seguir sua vida como se nada tivesse acontecido, mas nada seria como antes. O Filho de Deus havia sido crucificado, e o eco desse sacrifício se espalhava invisivelmente pelos corações. No templo, o véu rasgado ainda pendia, como um lembrete de que algo havia mudado para sempre. E nos cantos escuros da memória humana, o nome de Judas começava a se tornar sinônimo de traição. Mas quando olhamos mais fundo, além da superfície e da dor, há uma mensagem que não pode ser esquecida. Judas não é apenas o vilão de uma história antiga, ele é um espelho. Um reflexo das falhas humanas, da tentação que todos enfrentam, da luta entre a fé e o medo, entre o arrependimento e o desespero. Porque, de certa forma, todos já estivemos onde Judas esteve, diante da escolha entre permanecer com Cristo ou se afastar dele. Judas não nasceu traidor. Ele foi um homem chamado, escolhido, amado, caminhou com o Mestre, ouviu seus ensinos, viu milagres, mas em algum momento o amor se apagou dentro dele, substituído pela dúvida e pela ganância. Essa é talvez a lição mais profunda de sua história. Ninguém está livre da queda quando o coração se distancia de Deus. Judas não caiu de um dia para o outro. Ele foi se afastando aos poucos, uma desconfiança aqui, uma crítica ali, uma resistência silenciosa. O inimigo não o venceu de uma vez, mas pelas pequenas concessões.
Quando o perfume foi derramado aos pés de Jesus e Judas murmurou que o dinheiro deveria ter sido dado aos pobres, ele não se importava com os pobres. A Escritura diz que ele roubava do que era colocado na bolsa. Mas ali, naquele momento, o seu coração já se desviava. A ambição crescia, a fé diminuía e o amor morria lentamente. E então veio o momento decisivo, a proposta dos sacerdotes, as 30 moedas de prata, o beijo da traição. A partir dali, Judas não foi mais o mesmo. Ele se tornou escravo da própria escolha. O arrependimento chegou tarde e o desespero o consumiu. Mas ainda assim, há algo que muitos esquecem. O arrependimento de Judas era real. Ele reconheceu seu erro. Ele tentou devolver o dinheiro. Ele disse aos sacerdotes: pequei, traindo sangue inocente. Mas quando ouviu deles, o que nos importa? O silêncio do homem ecoou mais alto do que qualquer perdão humano poderia oferecer. Judas procurou nos homens o perdão que só poderia ser encontrado em Deus. E essa é a tragédia da sua história. Não foi a traição que o condenou, mas a falta de fé para crer que o perdão ainda era possível. Enquanto Pedro também negava o Mestre, ele chorava amargamente, e esse choro o levou de volta para Jesus. Judas, porém, chorou sozinho, e o desespero o levou à morte. 2 homens falharam, mas apenas um acreditou que a graça ainda o chamava. Isso mostra a diferença entre o remorso que destrói e o arrependimento que restaura. Um se concentra na culpa, o outro olha para a cruz. Quando olhamos para o Calvário, vemos mais do que a consequência da traição de Judas. Vemos a resposta de Deus à traição de toda a humanidade. O sangue de Jesus, derramado ali, não apenas cobria o pecado dos discípulos fiéis, mas também poderia cobrir o do próprio Judas. A cruz é o ponto em que todos os caminhos convergem. O caminho do pecador, do traidor, do arrependido, do desesperado. Ali, o amor de Deus foi oferecido a todos, inclusive aquele que o vendeu. Se Judas tivesse esperado 3 dias, teria visto a tumba vazia e entendido que nem mesmo o seu erro estava fora do alcance da redenção. Essa reflexão nos leva a um lugar de humildade. Quantas vezes negamos a Cristo, não com palavras, mas com atitudes? Quantas vezes o traímos com o silêncio, com a indiferença, com o orgulho? Judas é o retrato do que acontece quando o arrependimento não encontra a fé. Ele viu a luz, mas escolheu a sombra. E, no entanto, até em sua queda, Deus escreveu uma lição eterna. Não há pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa perdoar. Judas representa o perigo de caminhar com Cristo sem deixar Cristo habitar verdadeiramente no coração. Ele o seguiu, mas não o conheceu plenamente. Viu os milagres, mas não compreendeu a missão. E o resultado foi a perdição. Isso nos lembra que estar próximo de Jesus não é o mesmo que estar com Jesus. Muitos andam perto da fé, mas não a vivem. Judas nos ensina que é possível estar dentro do círculo dos escolhidos e ainda assim estar distante da salvação. Contudo, a graça de Deus continua falando, mesmo através da dor. O campo onde Judas morreu foi chamado de Aceldama, o campo de sangue, mas também se tornou um símbolo de transformação. A terra manchada pelo desespero foi usada mais tarde como lugar para sepultar estrangeiros. Mesmo ali, em meio à tragédia, Deus deu propósito. Isso mostra que Deus transforma até as consequências das nossas falhas em instrumentos da sua vontade. O que o inimigo usa para destruir, Deus usa para redimir. A história de Judas termina onde a de Jesus continua. O traidor encontra a morte, o Salvador vence a morte. Judas entregou o Mestre entregou a vida. Judas desistiu, Jesus permaneceu até o fim. E é justamente nesse contraste que o Evangelho brilha com mais força. Porque onde o homem falha, Deus triunfa. Onde o pecado abunda, a graça superabunda. O nome de Judas se tornou sinônimo de traição. Mas talvez ele também devesse nos lembrar da necessidade constante de vigilância espiritual. Nenhum de nós está imune à queda. A Bíblia diz:
Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Judas caiu porque se distanciou do amor. Mas a história não é sobre apontar dedos. É sobre reconhecer que todos precisamos do mesmo perdão que ele rejeitou. E se há algo que podemos aprender é isso. O arrependimento não deve nos afastar de Deus, mas nos conduzir de volta a Ele. Judas errou, mas nós ainda temos tempo. O perdão ainda está disponível. O sangue ainda fala. A cruz ainda está de pé. E o mesmo Jesus que olhou para Pedro com compaixão, que perdoou o ladrão na cruz, continua hoje oferecendo a mesma graça. Talvez a história de Judas não tenha um final feliz na terra, mas ela serve para que outros encontrem redenção no céu. Porque cada vez que alguém se volta para Deus, cada vez que um pecador se arrepende e acredita, uma parte daquilo que Judas perdeu é restaurada na humanidade. O amor de Cristo vence onde o desespero tentou dominar. Quando o túmulo se abriu no terceiro dia e o anjo anunciou: Ele não está aqui porque ressuscitou. O mundo inteiro foi lembrado de que a última palavra nunca é a culpa, é a graça. O mesmo Jesus que foi traído voltou para oferecer perdão. E ainda hoje, ele continua chamando aqueles que, como Judas, se sentem indignos, perdidos, desesperados. Ele diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim, a história de Judas não termina apenas com sua morte. Termina com um convite à vida, um chamado para que ninguém cometa o mesmo erro de se afastar da misericórdia. Porque o amor de Cristo é maior que qualquer queda, e sua cruz é a ponte que reconcilia até os mais distantes. Judas foi um lembrete trágico, mas necessário. O homem pode falhar, mas Deus nunca falha. E no final de todas as coisas, quando os nomes forem escritos no livro da vida, a história de Judas permanecerá como advertência, e a história de Jesus como esperança eterna. A cruz continua de pé, o perdão continua sendo oferecido. E enquanto houver um coração disposto a crer, a graça continuará vencendo.